Olá, meus caros amigos. Aqui é o professor Moacir Cabral novamente para darmos sequência aí ao nosso curso de redação. Muito bem, só lembrando vocês que nesta aula nós vamos tratar aqui especificamente dos editais e das provas discursivas que ocorreram em Goiás em relação às carreiras policiais. Então nós vamos analisar aqui provas da Polícia Militar, Bombeiro Militar, policial penal, também para policial legislativo que aconteceu aí recentemente. Então você vai ter um panorama de como as bancas organizadoras aí dos concursos cobraram a prova discursiva. Tá? Você vai ter uma visão ampla, uma visão bem geral aí do que de como você tem que se preparar para a prova discursiva. Lembrando vocês que essas aulas que eu estou disponibilizando aí é também fruto de uma parceria, de uma amizade, aí, um carinho que nós temos pelos nossos amigos da Fábrica de Polícia da cidade de Anápolis e também os nossos amigos do Raio Concursos de Goiânia, beleza? Então, quem está em Anápolis, que precisa se preparar para concurso público, quer frequentar um preparatório, Fábrica de Polícia, e em Goiânia, Raio Concurso. Tamo junto? Beleza? Então agora você vai observar aqui, como reconhecer o tipo de texto cobrado pelas bancas nos concursos de carreiras policiais nos últimos anos aqui em Goiás. Tudo bem? Então, venha comigo aqui nessa viagem. Nós vamos começar lá no ano de 2010. No ano de 2010, o concurso da Polícia Militar já apontou uma mudança no tipo de prova discursiva. Ao invés de cobrar, então, a dissertação argumentativa, nós tivemos aqui a cobrança de uma dissertação expositiva. Então foi o concurso que tivemos aí uma mudança no modelo, nesse paradigma de prova discursiva. E aí, o que a FUNCARB trouxe lá na prova de soldado da Polícia Militar no ano de 2010? Ela trouxe na prova discursiva um texto motivador, tá? Que eu vou ler aqui com vocês agora, só que além do texto motivador, ela delimitou o tema, certo? E o que você deveria falar especificamente dentro deste tema. Então vamos lá, olha só. Conforme o ensinamento de Marcelo Polastri Lima no Manual de Processo Penal, terceira edição, abre aspas, o Estado, na preservação da harmonia e estabilidade da sociedade, opõe-se ao delito através da prevenção e da repressão. Assim, uma vez praticado o fato vedado no direito objetivo penal, inicia-se a persecução criminal com a investigação, onde será esclarecido o fato e a sua autoria, e posteriormente surge o direito do Estado Administração de pedir ao Estado Juiz a aplicação da lei penal, a ação penal. Muito bem, então nesse breve texto aqui, falando sobre a ação penal. E aí, olha só a proposta que a banca apresentou para o candidato. Discorra sobre o tema elaborando texto dissertativo abordando os seguintes aspectos da ação penal. Então veja que ele não deu liberdade para que o candidato simplesmente falasse ali o que ele sabia a respeito da ação penal, mas ele direcionou essa fala, essa produção então do candidato. E aí olha só, as espécies de ação penal existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Letra B, tratando-se de crime comum, o prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público na hipótese de réu solto e na hipótese de réu preso. Tá? Letra C, tratando-se de crime comum, o prazo para encerramento do inquérito policial na hipótese de réu solto e na hipótese de réu preso. Tá? E, para fechar, a letra D, o que é permitido ao particular no caso de o Ministério Público se manter inerte na propositura da ação penal que lhe compete, com o fim de que o fato criminoso seja processado e julgado. Muito bem, meus caros, preste atenção. Nesta proposta aqui, nesta proposta, veja, não cabe aqui nenhuma opinião, nenhuma tese por parte do autor. Ele tem que simplesmente demonstrar o domínio do conhecimento, ele tem que saber realmente a respeito desse tópico da ação penal, como é que funciona. Então, sem esse domínio de conteúdo, simplesmente a redação não sai.
Veja que nessa modalidade de texto há uma diferença muito grande em relação àquela dissertação argumentativa, que é aquela dissertação que você ali se prepara para o Enem, para os vestibulares, né? Aquilo que é cobrado. Tá? Eu nem aprofundo muito aqui na dissertação argumentativa, porque você tem aí na internet disponível gratuitamente aqui no YouTube inúmeras aulas de excelentes professores de todas as regiões do país falando sobre a dissertação argumentativa. Tá? Mas poucas aulas abordam a dissertação expositiva. E o candidato às vezes vai para a prova querendo encaixar um texto desse daqui dentro daquela estrutura da dissertação argumentativa. E não cabe. Não cabe por quê? Porque lá na dissertação argumentativa você tem que lembrar que a banca te dá um tema e você tem então ali que assumir a sua posição, né, a sua tese, e construir ali os argumentos que possam sustentar esse seu ponto de vista. Veja, e com um detalhe, no parágrafo de conclusão, lá no final do seu texto, você ainda tem que apresentar uma proposta de intervenção, né? Que seja para enfrentar um problema, que seja para racionalizar o uso de algum recurso, de como nos relacionarmos, não importa, tá? Mas você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Veja só que nesse texto aqui do concurso da Polícia Militar de 2010, né, apresentado pela FUNCAB, simplesmente não cabe essa estrutura. Então você tem que começar o seu texto lá, já, né, apresentando o que é a ação penal, falando das espécies existentes. Tá? Depois, no segundo parágrafo, você vai tratar aqui, né, sobre a questão do prazo para o oferecimento da denúncia, né, analisando a hipótese de réu solto, a hipótese de um réu estando preso. Então veja bem, aqui não há nenhuma possibilidade de você querer apresentar teses nem nada. Simplesmente você tem que expor o seu conhecimento acerca da ação penal a partir dos questionamentos apresentados pela banca. No terceiro item, então, né, falando aí do caso, né, de crime comum, né, o prazo que se tem para o encerramento do inquérito, né, estando ele solto ou, no caso do réu, estando preso. E, por fim, se caso o Ministério Público, né, não se manifeste, né, mantenha-se inerte, né, qual é o que é permitido aí ao particular fazer nesse caso, se o Ministério Público não oferecer a denúncia. Então veja, aqui você não tem que trazer ao final uma proposta de intervenção, nada disso. Você tem que se limitar a responder efetivamente o que a banca está pedindo para você. Agora, apesar dela apresentar isso daqui em itens A, B, C e D, você tem que produzir um texto, tá? Um texto é o quê? Em um parágrafo cada um respondendo a um desses itens e ponto final. Você não vai fazer como se estivesse respondendo um questionário lá no ensino fundamental, colocar a letra A, a letra B, a letra C, não. O que ela quer é que você produza um texto respondendo a todos estes itens. E veja, sem o domínio de conteúdo, não sai essa proposta. Aqui não há a menor possibilidade do candidato querer embromar, né, ao famoso encher linguiça, que não cabe. Ou você domina o conteúdo, ou você estudou para valer a ação penal, ou não terá condições de desenvolver este texto. Então, mais uma vez, o que você tem que tomar cuidado ao se preparar para um concurso que cobre uma prova desse jeito? Ao estudar o conteúdo programático, não basta você participar das aulas e ler o manual e também resolver questões. Você tem que treinar a redação. E como você treina isso? Desde você pegando temas que já foram aplicados em concursos anteriores, como uma estratégia que eu considero muito válida também obviamente, você tem que estudar, né? Falei obviamente aqui, eu lembrei do filme O Poço, tá? Quem não assistiu, assista aí, tá? Vai ficar óbvio para vocês aí. Muito bem, olha só, galera, mas voltando aqui, né? Você, ao estudar por questões, tá? É muito importante que você selecione algumas para que você justifique por escrito cada item, por que está certo e por que está errado. Isso vai prepará-los ainda mais para a prova discursiva. E, claro, confeccionar resumos das suas aulas. Veja bem, aqui é o resumo da sua aula de ação penal. Tá? Então, por exemplo, se você teve essa aula aí com o professor Diogo, com o professor Davi, né, ou outros grandes professores que nós temos aí, eu cito esses dois porque eles são os dois melhores que eu conheço, então, o Davi lá da Penal Aulas, né? Então, olha só, meus caros, siga lá no Instagram dele, Penal Aulas, muito bacana.
E então, meus caros, olha só, se você observar, aí você tem um resumo, tá? O resumo da sua aula de ação penal, tudo bem? Bom, mas aí você se pergunta, como é que eu vou ficar sabendo que a banca vai cobrar no concurso uma dissertação argumentativa ou uma dissertação expositiva? Muito bem, nós vamos analisar isso, tá? A partir do edital. Tá? A partir do edital nós temos como identificar isso daí. Eu vou trazer só mais uma proposta aqui, antes de falarmos especificamente dessa questão de análise do edital, que foi o tema da redação para a Polícia Penal, né? Ainda não tinha esse nome lá em 2015, mas eu já adotei aqui para nós, a Polícia Penal no ano de 2015, tá? A Universa, então, que foi a banca organizadora desse concurso, desse certame. E olha só o que ela trouxe para nós. O sistema prisional e o duplo objetivo da pena aplicada ao infrator da lei, punir e reintegrar a sociedade. Veja só, meus caros, curiosamente, nessa prova, se eu não estou enganado, acho que teve uma ou nenhuma questão abordando a lei de execução penal, mas foi o tema da redação. Então, o candidato tinha que falar justamente da dupla finalidade da pena e duplo objetivo da pena, né? Que é punir e ressocializar. Sem este domínio do conteúdo, simplesmente a redação não saía. Não era para você falar o que você achava, mas sim a partir daquilo que estava lá na lei de execução penal. E olha só, meus caros, 2015 foi essa prova. Nós tivemos agora, no finalzinho do ano de 2020, ou 2019, desculpe-me, 2019, estamos agora em 2020, nós tivemos a prova para policial penal em Goiás novamente. E adivinhe qual foi o tema da redação? Exatamente o mesmo, e não foi a mesma banca, que foi a IADES, tá? Então, nesse último foi a IADES. Então, veja só, cobrou exatamente o mesmo tema cobrado lá no ano de 2015, certo? E vocês verão, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, mas quando você passa a estudar isso e você vai observar os concursos no país inteiro, principalmente quem viaja, que faz prova em diversos estados e tal, você vai ver que alguns temas eles vão se repetindo. Você tem algumas questões muito próximas umas das outras, tá certo? Então vamos lá, como é que você vai entender, como é que você vai identificar já no edital se a banca vai exigir de você uma dissertação argumentativa ou uma dissertação expositiva? Então vamos lá, tratando aqui agora do concurso para Bombeiro Militar do Estado de Goiás, concurso esse realizado no ano de 2016. Veja só, lá no edital, tanto para o cargo de soldado quanto de oficial, tá? Quanto para o curso de formação de oficiais, lá no edital, quanto à parte da prova discursiva, trazia isso daqui, ó. A prova discursiva consistirá de elaboração de um texto dissertativo, cujo tema apresentado será relacionado ao conteúdo programático e conhecimentos específicos. Pronto. Se o edital já trouxer isso para você, acabou. Você vai ter que se preocupar em ir ao edital e buscar lá o conteúdo específico, né? No caso aqui, ela até colocou anexo 3, conteúdo programático, certo? Veja só, meus caros, se a banca colocar no edital para você, tá, que é o de conhecimento, o conteúdo programático, conhecimento específico, acabou, você não precisa ter dúvida. Não corre o risco da banca trazer lá uma dissertação que seja argumentativa sobre um tema genérico. Ela pode até trazer o que eu chamo de uma dissertação expositiva, argumentativa, tá? Em que você vai poder argumentar, mas dentro do seu conhecimento, dentro do saber jurídico, dentro daquelas possibilidades ali trazidas pela lei, pelos códigos, tá? Mas você não vai poder simplesmente divagar sobre o assunto, falar o que você quiser. Sempre será o quê? Direcionado, quando a banca colocar para você já no edital que será o tema da redação virado conteúdo específico. E aí, olha só o que nós tivemos lá na prova. Observem, né? Isso é o que estava no edital, tanto para o cargo de soldado quanto para o oficial. E aí, lá na prova de soldado, olha só a proposta apresentada pela banca. Considerando-se a relevância da atuação dos bombeiros militares para a segurança da população e com base nos seus estudos específicos sobre a formação acadêmica e a atuação destes profissionais, desenvolva a questão discursiva apresentada a seguir. Elabore um texto dissertativo de 20 a 30 linhas sobre métodos de extinção de incêndio. Meu caro, métodos de extinção de incêndio, capítulo 2 do Manual de Bombeiros. Tá? Quem não tinha estudado o Manual de Bombeiros, simplesmente não tinha o que falar, não sabia desenvolver a redação. E aqui essa prova tem um componente que foi bastante curioso, porque a banca trouxe, né, uma folha
a lauda toda ali falando sobre missão, visão, valores do bombeiro e tal. E o tema veio só no finalzinho da página. Alguns candidatos apressados começaram a ler missão, visão, valores e já partiram para o texto, fizeram um texto elogioso ao corpo de bombeiros, né, aos bombeiros militares, porém não falaram nada sobre métodos de extinção de incêndio, zero, fuga ao tema. Então, detalhe, pegue a proposta, leia do início ao fim, tenha certeza que você compreendeu o que a banca espera que você fale. E neste caso aqui, conteúdo específico Manual de Bombeiros. Isso se repetiu também para o cargo de oficial. Tá? Para o cargo de oficial, olha só, considerando a relevância da atuação dos bombeiros militares para a segurança da população e com base nos estudos específicos sobre a formação acadêmica e a atuação desses profissionais, desenvolva a questão discursiva apresentada a seguir. E aí, elabore um texto dissertativo de 20 a 30 linhas sobre as fases de incêndio em seus estágios de desenvolvimento. Viram só, meus caros? Então, conteúdo específico também lá no Manual de Bombeiros, no capítulo 2, tá? Conteúdo específico para a prova. Eu tive até a oportunidade, trabalhando com a turma específica para o concurso de bombeiro militar, trabalhar com os alunos o tema dos métodos de extinção de incêndio, tá? Os métodos de extinção de incêndio. E tivemos a felicidade aí de aparecer na prova de soldado. E a minha lógica foi a seguinte, quando você fala em bombeiro militar, e como a banca já tinha colocado que seria o conteúdo específico, e você fala em bombeiro militar, você pensa o quê? Você pensa em apagar fogo. Apesar de que a atividade, né, dos bombeiros militares não se resume a isso. Você tem os socorristas, você tem uma infinidade de ações desenvolvidas pelo bombeiro militar. Mas, enfim, o que chama mais a atenção é justamente esta atividade. E aí, meus caros, eu falei, olha, pensando nesta lógica, eu vou apostar, né, que virá aí no concurso de soldado o tema dos métodos de extinção de incêndio. Confesso que eu não imaginava que viria junto à método de extinção de incêndio fase do fogo para o oficial. Eu imaginei que eles iam cobrar algo mais ligado ao penal militar e tal, mas enfim, foi tudo na linha do manual de bombeiros. Então, fiquem atentos a isso, tá? Toda a norma, tudo aquilo que é referente à carreira para a qual você vai prestar o concurso, se estiver ali no conteúdo programático, então reforce seus estudos naquela parte, porque há uma chance muito grande de que a prova discursiva saia desse conjunto de normas da própria instituição. Beleza? Tamo junto? E aí, olha só, meus caros, o que aconteceu também, a mesma banca organizadora, a FUNRIO, né, que organizou o Bombeiro Militar, organizou também Polícia Militar. E aí nós tivemos lá no edital, olha só, a mesma linha, ó, e uma prova discursiva, né, falava da prova objetiva, e uma prova discursiva de conhecimentos específicos. Isso aqui é o que grifei só para chamar a atenção de vocês. Já no edital, então, a FUNRIO falou que a prova discursiva versaria sobre algum tema relacionado ao conteúdo específico para o cargo. Estava lá no edital, estava lá no conteúdo programático. Né? Para o cargo de cadete, que consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas e abrangerá os respectivos conhecimentos específicos do conteúdo programático constante no edital. Beleza? E isso era tanto para soldado quanto para oficial, tá, meus caros? E aí vejam só, acompanhando aqui, soldado da Polícia Militar, elabore um texto dissertativo de 20 a 30 linhas sobre a importância da Lei Maria da Penha para a prevenção e repressão à violência doméstica contra a mulher. Ressalte os alcances e limites da lei e analise a importância da atuação policial para a proteção da mulher vítima de violência doméstica. Meus caros, quando você lê aqui, essa proposta ela ficou um pouco diferente do bombeiro, porque do bombeiro ele só falou para você que você falasse lá dos métodos de extinção de incêndio, por exemplo. Falar de resfriamento, abafamento, isolamento, quebra de reação em cadeia, que são os 4 métodos. Muito bem. Aqui, ou naquela proposta lá da FUNCAB, né, para soldado, em que ela trouxe 4 itens para que você discorresse sobre a ação penal. Aqui não. Aqui ela não dividiu em A, B, ou C, ou 1, 2, 3. Mas observe que nós podemos, fazendo a leitura deste tópico aqui, identificar 3 itens que a banca queria então que você falasse. Qual é o primeiro item? Você tinha que falar, né, da importância da Lei Maria da Penha para a prevenção e repressão à violência doméstica contra a mulher, é o primeiro item. Os alcances e os limites da lei, é o segundo item. E
a importância da atuação policial para a proteção da mulher vítima de violência doméstica, o terceiro item. Então aqui estava muito claro, era também uma dissertação que expositiva. Ou o candidato tinha o domínio do conteúdo da Lei Maria da Penha, para que ele pudesse falar então sobre o que tem lá na lei para a prevenção, para a repressão, falar sobre os limites, né, sobre os alcances em que a lei alcança então a mulher vítima de violência, onde é que existe aí alguma limitação na aplicação dessa lei, e por fim, né, a importância da atuação policial. Então o policial ali como aquele que vai garantir o cumprimento das medidas de proteção, pensando no papel, na missão constitucional da Polícia Militar e naquilo que está previsto lá na Lei Maria da Penha. Veja só, não cabia aqui espaço para que o candidato formulasse então uma tese e construísse argumentos para sustentar a tese dele, lá ao final apresentar propostas de intervenção. Nada disso. Você tinha que falar com base na Lei Maria da Penha, o que você estudou. Veja que isso aqui basicamente é um resumo da sua aula sobre a Lei Maria da Penha. Mais uma vez, então, eu reforço com vocês a maneira correta de se preparar para esse estilo de prova. Então, esqueça, por favor, aqueles macetes e tal, aqueles esqueminhas para que você faça a redação. Isso pode dar certo, eu sei que tem professores que têm muitos macetes lá para dissertação argumentativa, se você estiver fazendo uma prova que exija de você a dissertação argumentativa. Se a exigência for uma dissertação expositiva, esqueça aqueles macetes, esqueça aquelas manhas, tá? Aqui é domínio de conteúdo, aqui é prova realmente para gente grande, tá certo? Então, leve a sério o momento em que você está lá na sala de aula, assistindo a aula, fazendo as suas anotações, o momento que você está lendo a lei, lendo os códigos, resolvendo questões, fazendo os seus resumos, tá? E mais uma vez eu reforço com você, ao resolver questões, você já faz aquele exercício mental, né? Justificar para você mesmo por que está certo, por que está errado. Mas procure fazer isso também por escrito, tá? Então, sei lá, se você está resolvendo, de repente, 30 questões de direito administrativo, penal, constitucional, diariamente, separe 2 ou 3, não precisa você fazer isso com todas, é impossível até, né? Mas separe 1, 2 questões e vá ali, item por item, justificando cada um. Esse está certo por isso, por isso, por isso, por isso, esse está errado por isso, por isso, por isso, vá fundamentando ali a sua resposta. Assim você estará treinando para a prova discursiva. Beleza? Tamo junto? Então vamos lá, olha só, continuando aí, né? Essa foi então a nossa prova aí de soldado. Olha só para a prova do curso de formação de oficiais, meus caros. Olha só, considerando-se a relevância da atuação policial militar para a segurança da população e com base nos seus estudos específicos sobre a formação acadêmica e a atuação desses profissionais, desenvolva a questão discursiva apresentada a seguir. Diante do atual e relevante debate sobre a ineficácia do combate às drogas pelas instituições brasileiras, elabore um texto dissertativo de 20 a 30 linhas sobre o melhor caminho a ser tomado quanto à prevenção e repressão do uso de tráfico de drogas no Brasil. Muito bem, meus caros. Lendo essa questão aqui, você acha que a sua redação deverá ser argumentativa ou expositiva? Muito bem. Alguns podem achar, não, aqui é uma dissertação argumentativa. Bom, eu poderia dizer para você, então, que ela é uma expositiva ou, no máximo, né, o que foi cobrado aqui foi um texto dissertativo expositivo argumentativo, no sentido de que o que você tinha que dominar aqui para falar sobre prevenção e repressão do uso de tráfico de drogas no Brasil, se é no Brasil, nós temos uma lei específica para isso, que é a Lei de Drogas. E como o edital já havia previsto lá que a nossa prova discursiva versaria sobre conteúdo específico, obviamente toda a discussão que você iria fazer aqui, né, ou irá fazer aqui, deve estar fundamentada na Lei de Drogas, tá? Então, não havia espaço aqui para que você colocasse meramente a sua opinião a respeito do assunto. Tá? Não era isso, mas sim que você construísse a partir do seu conhecimento sobre a lei de drogas. Então, é aquilo que eu falava para vocês agora há pouco. Em algumas situações, a banca pode dar alguma liberdade para que você argumente, mas a sua argumentação, tá? Colocar essa argumentação entre aspas, ela é com base no que está na lei. Não é simplesmente você falar o que você acha, o que você pensa a respeito daquilo ali. Não é a questão meramente da sua opinião,
tá? Mas a sua opinião ou o seu posicionamento ali, ele tem que estar fundamentado no que a lei permite. Tá certo? Essa é a questão chave. Você tem que se nortear pelo que está na lei. Então, qualquer questão, qualquer caminho aqui que deva ser tomado, que você vai apontar ali, deve ser com base na lei de drogas. Beleza? Então, mais uma vez, cobrando de você este conhecimento específico. Tá? E não parou por aí, certo? Eu já havia trabalhado com vocês numa outra aula. Nesse período aqui também, 2016, nós tivemos a prova da Polícia Civil, em que a banca organizadora foi o CESP e cobrou lá do candidato que estava concorrendo ao cargo de agente, cobrou busca e apreensão, e para quem estava concorrendo para o cargo de escrivão, cobrou inquérito policial. Tá? Temas esses que a banca CESP já cobrou em diversos concursos para a Polícia Civil. Então não é novidade, tá, no CESP, na banca CESP, cobrar esses temas em concurso para a Polícia Civil. E num futuro concurso aí, que deve acontecer em breve também, esses temas podem aparecer novamente. Beleza? Por quê? Porque guardam relação direta com a atividade ali para a qual está sendo selecionado. Tá? Continuando aí, meus caros, olha só, preste atenção aqui, policial legislativo, tá? Da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em 2019. A banca organizadora foi a IADES. Lá no edital, quanto à prova discursiva, falava que a prova discursiva valerá 30 pontos para todas as categorias funcionais. E falava também o quê? Que a prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela banca examinadora e relacionada aos conhecimentos constantes do conteúdo programático elencado no anexo 2, a capacidade de expressão na modalidade escrita e no uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Muito bem, meus caros. Olha só, isso era o que estava lá no edital. Aí, o que acontece? A banca trouxe, então, a proposta, já falando, o edital já deixou claro que viria do conteúdo programático, anexo 2. Então, não haveria nenhuma surpresa. O candidato fatalmente teria que falar na prova discursiva sobre um assunto que ele tinha a obrigação de estudar para o concurso. E aí veio a proposta. Tá? Eu vou passar aqui, não vou fazer a leitura, porque ela trouxe dois textos. Né? Esse primeiro texto bastante extenso. Tá? Aí você dá uma pausa aí, se você quiser fazer a leitura, você vai dar uma pausa para que você leia, né, o texto, então, apresentado pela banca, e eu já vou direto lá na proposta. Tá? Já vou direto lá na proposta para a gente ganhar um tempinho aqui, beleza? Então, só finalizar aqui. Aí aqui finaliza, então, o primeiro texto. Aí tivemos o texto 2, foi uma tirinha, né? Tem uma pessoa ali sozinha empurrando, sobre trabalho em equipe. Aí vai um sozinho empurrando, na hora que chegou lá em cima, o outro, deixa eu te ajudar também, bora? Na hora que já está no plano, a situação mais difícil já passou, tá aí. E aí, vejam só a proposta então. Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo ou descritivo com o seguinte tema: aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe. Veja só, meus caros, lembra que eu falei para vocês que o edital já havia dito que era sobre conteúdo programático. E ele traz esse tema, aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe. Aqui não era uma questão de opinião do candidato, o que ele acha que deve ter para que se tenha aí sucesso no trabalho em equipe. Por quê? Lá no conteúdo programático, tinha o tópico que falava sobre trabalho em equipe. Né? Então ele tinha que falar sobre personalidade de relacionamento, eficácia no comportamento interpessoal, fatores positivos do relacionamento, comportamento receptivo e defensivo, empatia, compreensão mútua. Tá? Então veja só, estava tudo lá no conteúdo programático. Então eu estou reforçando, estou ficando talvez até repetitivo nessa questão, mas só para deixar claro, porque se você vai para uma prova dessa, tá? Com a mentalidade de produzir uma redação aos moldes daquilo que é trabalhado lá no ensino fundamental, para o vestibular, para o Enem, você vai se assustar. E você vai sentir uma grande dificuldade no momento de tensão, há uma chance muito grande de você não alcançar o seu objetivo. Tá? Então, volta a reforçar aqui com vocês. É muito comum
Os professores dão muito macetezinho e tal, mas focado em dissertação argumentativa. E, pelo menos aqui em Goiás, né, não é isso que tem prevalecido nos concursos de carreiras policiais. O que tem prevalecido aqui é justamente a dissertação expositiva. E neste caso, aqueles macetes lá do Enem, do vestibular, não se aplicam. Aqui é domínio de conteúdo. Ou você é capaz de colocar no papel um conteúdo que você estudou, fatalmente lá na sala de aula, tal qual a banca está exigindo, pedindo de você, ou simplesmente a proposta não sairá, tá certo? E aí, meus caros, olha só, continuando aqui. Aqui é o edital para a Polícia Penal, concurso que aconteceu no finalzinho do ano de 2019, a prova foi no final de novembro de 2019, e lá no edital, mais uma vez, a banca IADES também, né, ela trouxe o quê? Que a prova discursiva teria como objetivo, né, avaliar com base nos conhecimentos constantes do conteúdo programático, certo? A capacidade de expressão, tal. Então, vejam só, mais uma vez aqui, a banca já diz no edital que será cobrado do candidato na prova discursiva um assunto dentro do programa a ser estudado. E aí, vejam só o tema, então, trazido pela banca, né? Leia com atenção o texto a seguir. A população carcerária brasileira, em junho de 2017, na última atualização do Infopem, era de 726.354 presos. Segundo o mesmo levantamento, desde o ano 2000, a taxa média de crescimento da população carcerária brasileira por ano é de 7,14. Assim, a taxa de aprisionamento, que é calculada pela razão entre o número total de pessoas privadas de liberdade e a quantidade populacional do país, aumentou mais de 150% entre os anos 2000 e 2017. Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e ou descritivo que indique, segundo a Lei 7.210 de 84, os objetivos da execução penal no Brasil e os meios ou instrumentos que tal diploma legal dispõe para a efetivação desses objetivos, explicando-os. Muito bem, mais uma vez aqui, né? Então tem que falar o quê? Lá da Lei de Execução Penal. Sem esse domínio do conteúdo da Lei de Execução Penal, simplesmente o candidato não teria condições de falar, de desenvolver esse texto, desenvolver esta proposta, esta redação. Tá? Então veja só, aqui basicamente é o quê? É o resumo, você que está estudando aí para os concursos públicos, que está familiarizado com esse tema aqui, você pode afirmar para mim aí, é o resumo da sua aula da Lei de Execução Penal. Aí está aqui, tema da redação. E foi exatamente o mesmo tema cobrado lá no ano de 2015 pela Universa, certo? O mesmo tema, né? 5 anos depois aí você tem o mesmo tema aparecendo para o mesmo cargo, o que é óbvio, né? O que é óbvio você pensar para o cargo de policial penal, né? Hoje polícia penal, o candidato ele tem que realmente ter um amplo domínio da Lei de Execução Penal. Sem esse domínio, ele fatalmente terá problemas ali para desenvolver as suas atividades, né? Para conhecer os limites da sua atuação, né? O seu poder de agir ali. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Agora o que eu quero propor a vocês? Não vai ficar de graça, né? Você tem que produzir um texto agora para mim. Eu vou trazer uma proposta que é uma proposta muito simples. Eu gosto dela para justamente introduzir os alunos que já estudam comigo há algum tempo, já fizeram, já desenvolveram essa proposta em sala de aula, e eu quero que você agora se comprometa a fazer. Tá? E não é por mim, é por você, certo? Vamos lá, essa é uma proposta muito simples, que qualquer candidato a um concurso público, ele tem que dominar esse conteúdo aqui. Sem esse conteúdo, se você não tiver condições de fazer essa redação que eu vou propor aqui, tá? Que você ainda não está em condições de concorrer a uma vaga, vou ser bem sincero. Então, esse é um conteúdo básico que todo concurso público ele é cobrado. Acompanhe comigo essa proposta. A Constituição Federal de 1988 elenca os princípios inerentes à administração pública, cuja função é a de dar unidade e coerência ao direito administrativo, controlando as atividades administrativas de todos os entes que integram a Federação Brasileira, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses princípios devem ser seguidos rigorosamente pelos agentes públicos, sob pena de estes praticarem atos inválidos e exporem-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, a depender do caso.
Muito bem. Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: princípios constitucionais expressos da administração pública. Então veja só, aqui a banca trouxe um texto motivador, né, só motivador mesmo, falando ali, dando uma visão geral, mas não entrou na questão dos princípios. E aí ela traz como tema os princípios constitucionais expressos da administração. Falou em princípios constitucionais expressos, você vai lembrar. Vamos lá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muito bem. Dito isto, observe o que a banca exigiu do candidato. Não era para você simplesmente falar ali, ela norteou. Ao elaborar seu texto, faça necessariamente o que se pede a seguir. Então, primeiro, nomine os princípios constitucionais expressos da administração pública. Então, primeiro parágrafo, você tinha que nominar. Segundo, descreva o significado de cada um dos referidos princípios, e só. Tá? Meus caros, por mais estranho que possa parecer, mas a minha sugestão para você é, faça essa redação em 2 parágrafos. Somente 2 parágrafos. Aí você pode assustar, falar assim, nossa, vai ficar um parágrafo pequeno e um muito extenso? Sim, desse jeito. Por quê? Esse tema, né, para que você pudesse, então, apresentar os princípios e falar sobre cada um deles, né, descrever o significado de cada um deles, você precisaria aí utilizar as 30 linhas disponíveis para essa redação. Tá? Se você fosse colocar cada princípio em um parágrafo separado, fatalmente você sentiria uma dificuldade em falar tudo o que era necessário sobre cada princípio, tá? Dentro das 30 linhas. Você teria uma dificuldade para sintetizar tudo isso. Então, a minha sugestão é, primeiro, que você faça essa redação em 2 parágrafos. Como assim 2 parágrafos? O primeiro parágrafo, você vai simplesmente apresentar os princípios. Então, você tem que falar, claro, onde eles estão. Então, você vai falar que na Constituição, né, estão expressos, né, os princípios e tal, e citá-los. Né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E imediatamente, já no segundo parágrafo, né, continuando, aí você já começa a falar. Vai falar primeiro da legalidade, depois da impessoalidade, depois da moralidade, depois da publicidade e, por fim, da eficiência. Nesta sequência. Tá? Nessa sequência. Terminou, ponto final, acabou. Veja só que não cabe aqui você formular ali uma tese, se posicionar diante do tema, nada disso. Você tem que simplesmente demonstrar domínio do conteúdo. Falar de acordo com aquilo que você estudou mesmo lá na Constituição. Então é decorar mesmo, tá? É decorar. Não é outro caminho, não. Você estudou, você entendeu, compreendeu, e aí você vai colocar isso no papel tal qual está pedindo aqui na proposta. Não é uma questão de opinião sua. E veja bem, aqui ao final cabe conclusão? Cabe você apresentar alguma proposta de intervenção? Nada disso. Como é que você vai concluir? Falando do último princípio, que é o princípio da eficiência. Ah, só isso, só isso. Então, finalizou, ponto final, acabou. Fiquem sempre atentos quando você se deparar com esse tipo de proposta. Tá? Você vai ficar sempre atento ao quê? Ao comando que a banca vai dar para você. Tá? Esse comando é o quê? Olha só, nomine, descreva, discorra, aponte, explique. Tá? Então fiquem atentos ao comando, você tem que seguir exatamente o que a banca está exigindo de você. Por exemplo, teve lá na proposta da Polícia Civil de 2016, no caso para o cargo de escrivão, né, pedia lá as características, né, do inquérito policial. Ora, você tinha lá inúmeras características, né? E simplesmente se você fosse falar sobre cada uma delas, já seria uma redação à parte. Então a banca pediu para que você descrevesse ali, era só para você colocar o nome de cada uma dessas características. Agora, se ela pede para você colocar o que significa, aí você tem que explicar. Tá? Então vamos ficar muito atentos ao comando. Tá? E agora o que eu quero de você? Eu quero que você pare aqui essa aula, pause, certo? Pegue uma folha específica para a redação, caneta, nada de fazer a lápis, nada do uso do corretivo. Você pega uma folha específica para a redação, não pode ser a folha do caderno. Você vai entrar aí no site de uma banca, imprimir a folha específica, tá, da redação e vai treinar em folha específica sempre a caneta. Tá? Já aplicando aquilo que você realmente vai fazer no dia da prova.
Por que eu cobro isso, eu exijo isso dos meus candidatos, dos meus alunos, né? E dos candidatos aí a uma vaga no concurso? Veja só, é muito comum, e eu já falei isso em outras aulas, o candidato chegar no dia da prova, ter uma prova muito extensa, e ele ter pouco tempo para a prova discursiva. Pouco tempo significa o quê? Não dá para você fazer um rascunho e passar a limpo. Você já tem que fazer o seu texto na folha definitiva. E aí, meu caro, se você não estiver habituado a escrever já na folha padrão, você vai sentir dificuldade, você vai ficar nervoso, você vai cometer erros que poderiam ser evitados. Então, por favor, já treine agora na folha específica para a redação. Não espere que isso aconteça com você para que você aprenda. Aprenda já com os outros. Então eu te falo, vários alunos chegam para mim, não, Moacir, valeu demais, ainda bem que você pegou no pé aqui durante as aulas para fazer a redação sempre na folha específica, fui fazer a prova tal, e cheguei lá quando eu vi o tempo, tinha meia hora só para entregar a prova e eu tive que fazer a redação na folha definitiva. Olha aí. Tá? E aí a pessoa se sente mais segura, mais confiante para fazer o texto já de primeira e entregar. Então, para que você não seja surpreendido com isso. E aí, quem já passou também, por exemplo, por exame da ordem, sabe. Você vai fazer uma prova do exame da ordem, se você for fazer rascunho e tal, passar a limpo, dificilmente você conseguirá concluir ali a prova no tempo. Então, por favor, treinem da maneira correta, tá? Não tenha preguiça. Nada de usar corretivo ali no seu texto, nada de fazer a lápis para depois passar a limpo, nada disso. Sempre usando caneta. E fiquem atentos, tá? A maioria dos concursos agora já estão exigindo somente caneta preta. Às vezes falava caneta preta e o azul, né? Mas não, já fiquem atentos aí aos editais. Algumas bancas já estão orientando que somente caneta preta. Beleza? Então vamos lá. Agora você vai pausar aí e só vai voltar, só vai despausar, né? Após concluir o seu texto. Por quê? Porque eu vou ler agora um gabarito para vocês, uma redação nota 10. E você vai comparar, então, o seu texto com a nota 10. Então, pause aí e aguarde. Muito bem. Então, você pausou, fez o seu texto e agora estamos de volta, né? Você não está seguindo essa aula sem ter feito a sua redação, por favor. Então, vamos lá, meus caros. Observe, essa aqui foi uma redação nota 10, tá? Para esta proposta. Depois, inclusive, até sugiro que você tente transcrevê-la para uma folha definitiva, né? Tente não, transcreva para uma folha definitiva, para você ver a necessidade de fazer em apenas 2 parágrafos. Por quê? Você, fatalmente, para falar tudo o que precisa ser dito, precisaria das 30 linhas aí disponíveis. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo. Os princípios inerentes à administração pública estão consubstanciados no artigo 37, caput, olha aí, termo estrangeiro, entre aspas, tá? Da Constituição da República Federativa do Brasil. Olha aqui a sigla CFB/88. Essa norma jurídica prevê expressamente os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cumpriu, assim, a primeira exigência da banca, que era que apresentasse, então, vamos voltar lá, olha só, nomine os princípios constitucionais expressos da administração pública. Então, nominou, tá? Foi cumprido aqui o que a banca pediu. Você apresentou onde eles estão, né? Lá na Constituição, no artigo 37 caput, e apresentou aqui quais são esses princípios. Agora, o segundo item, em que você tem que descrever o significado de cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro princípio da legalidade dispõe que a administração pública só pode atuar nos termos estabelecidos em lei. Ou seja, não pode o administrador proibir ou impor a terceiros um determinado comportamento sem que esse ato seja amparado na lei. Já o princípio da impessoalidade, observe aqui, ó, continuou, ponto final, na mesma linha. Tá? Não começou um outro parágrafo para falar do novo princípio. Aí, ó, já o princípio da impessoalidade determina que os atos realizados pela administração pública devem sempre ser imputados ao ente ou órgão em nome do qual se realiza, independentemente do funcionário que o praticou, devendo este, então, agir com neutralidade e imparcialidade no atendimento do interesse público. Ponto final, continua na mesma linha. Ainda quando, alguns ficam com dificuldade, como é que eu vou, né, articular de um para o outro? Olha só como esse candidato fez isso naturalmente. Ainda quanto aos princípios constitucionais, há o da moralidade, no qual o administrador deve agir com padrões éticos de conduta e honestidade, sob pena de seus atos serem considerados inválidos. Além desses 3 princípios, tem-se a publicidade, que determina que o poder público deve agir com a maior transparência possível,
a fim de que os administradores tenham, a toda hora, conhecimento do que estão fazendo. Por fim, tem-se o princípio da eficiência. Observe bem o por fim. O por fim já nos dá a ideia o quê? De conclusão aqui da proposta, né? Então, princípio da eficiência, que foi introduzido pela emenda constitucional número 19, o qual determina que a atividade administrativa deve ser realizada no sentido de se obter os melhores resultados qualitativos, reduzindo-se os custos materiais e humanos. Além disso, todo agente público deve realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Meus caros, vejam só, percebam a diferença, né, nesse tipo de texto para a dissertação argumentativa. Observe que em nenhum momento aqui o candidato está trazendo tese, argumentos para sustentar uma tese, não tem ali uma conclusão com proposta de intervenção, nada disso, é simplesmente expor conteúdo, exposição, tá? Domínio de conteúdo. Veja que essa proposta aqui, essa redação é o quê? É o resumo da sua aula em que aborda lá os princípios da administração pública, né? Quem está lá no Raio Concurso estuda isso daí muito bem com a professora Nathalie. Então, é o resumo, tá? Esta redação aqui é o resumo da sua aula que você aborda lá os princípios expressos da administração pública. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, por favor, não confunda. A dissertação argumentativa é uma coisa, a dissertação expositiva é outra. Tá? Então, não tente aplicar a estrutura da dissertação argumentativa aqui em uma dissertação expositiva. Você terá uma grande dificuldade e não vai alcançar o objetivo esperado. Como eu falei, você tem aí no YouTube inúmeras aulas de excelentes professores de todo o país abordando dissertação argumentativa. Mas dissertação expositiva são poucos professores que abordam e às vezes quando abordam ainda com alguns equívocos. Tá? Então, fiquem atentos. Porque quem é que vai nortear isso daí? Primeiro, você vai olhar o edital, analisar o edital, se a banca já dá uma indicação do tipo de texto que será cobrado. E, segundo, no dia da prova, é o comando da questão. É isso que vai orientar, tá certo? Então, o comando da questão. Então, não tente, numa proposta desse modelo aqui, ou desses modelos que eu apresentei para você, desenvolvê-las como se fosse uma questão argumentativa, uma dissertação argumentativa lá do vestibular, do Enem, ou de outros concursos mesmo, de carreiras policiais, que cobram a dissertação argumentativa, como eu mostrei em outra aula aqui, falando especificamente da prova da PM do Tocantins, da PM de Minas e tal, que cobra a dissertação argumentativa, tá? Mas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, pessoal, olha só, se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se você não gostou, marque aí não gostei, comente, deixe suas dúvidas, tá? Mande aí, eu vou ler os comentários de vocês, vou responder aquilo que eu senti necessidade, de repente eu gravo uma nova aula explicando mais detalhadamente algum aspecto. Compartilhe com os seus amigos, tá? Se você não está inscrito aí no meu canal, né, Moacir Cabral, por favor, se inscreva, mas tudo isso só se você quiser, tá? Eu ficarei muito feliz em contar com a companhia de todos vocês. Faço isso aqui com maior alegria, com maior felicidade para vocês, de forma muito especial os nossos amigos aí da fábrica de polícia, lá da cidade de Anápolis, e também os nossos amigos do Raio Concursos de Goiânia. Tamo junto? Beleza? Um forte abraço a todos vocês aí. E detalhe, eu vou gravar depois mais algumas aulas aqui com propostas aqui que o professor Diogo criou, tá? E outros amigos também criaram, para que você desenvolva. Nesse modelo aqui, eu apresento a proposta, vão ser blocos bem rápidos, tá? Em que eu apresento a proposta, discuto algumas questões com vocês, você faz a redação e depois você terá a oportunidade de conferir já imediatamente uma redação nota 10 e comparar, né? Porque eu quero com essa modalidade é isso, que você compare o seu texto com a redação nota 10 e veja se o que você colocou ali está realmente abarcando tudo que a banca esperava de você. Então eu vou gravar mais algumas aulas com algumas propostas dessas elaboradas aí pelos nossos amigos professores. Tamo junto? Um forte abraço, boa morte a todos e avante, avante!